Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Cristo nos une cada vez mais. É maravilhoso hoje nós podermos estar na presença do nosso Deus. Antes de começar, eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, o seu peito, fazer uma oração rápida antes de começar. Senhor Jesus, nesse momento eu lhe peço que traga paz sobre os nossos corações. Ó Deus, traga a paz que excede todo entendimento. Porque, Senhor, nós sabemos que existem muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, mas que o Senhor cuida de nós. Então, indiferente desses problemas, o Senhor está cuidando da gente. Traga esse coração preocupado, que veio nessa noite com muitas preocupações a respeito da sua casa, a respeito dos seus, porque estão acontecendo coisas complicadas. Que o Senhor traga a paz neste momento e abra o coração do teu filho e da tua filha para ouvir a palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28. Texto muito conhecido, nosso aqui. Texto que eu gosto muito, eu acredito que é um texto de consolação para muitos aqui, tem sido. E nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre esse texto. Romanos 8, 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Então, vamos ter misericórdia. A Bíblia diz para nós sermos misericordiosos. Se você encontrou e tem alguém do seu lado que não encontrou, vai lá, dá um auxílio. Fala, eu vim dar um help do céu para você nesse momento. Dá uma ajuda ao irmão. Divide a Bíblia, a palavra, porque não tem nada melhor que dividir do que a palavra. Amém? Amém. Vamos ler? Diz assim, está escrito aí? Beleza. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Na minha Bíblia aqui está propósito. Vamos ler novamente, juntos? 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Agora vira aí para a pessoa do seu lado e diga, irmão, todas as coisas cooperam. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Algumas cartas, como a de Hebreus, a gente não tem certeza se foi exatamente ele que escreveu, mas se atribui muito ao apóstolo Paulo a escrita. Também ele auxiliou Lucas na escrita do Evangelho, mas Lucas também fez pesquisas, como ele diz no começo do Evangelho. E a carta aos Romanos é uma das duas cartas que ele escreve para uma igreja que ele não fundou, para a igreja em Roma. Ele não foi o fundador da igreja, não foi aquele que iniciou o Evangelho lá. Assim como em Colossos, possivelmente, porque na carta aos Colossenses, Paulo fala, nosso amado conservo, Epáfras, que levou o Evangelho entre os irmãos lá em Colossos. Então, se atribui a fundação da igreja em Colossos a Epáfras, que foi um filho na fé de Paulo. E Paulo escreveu aos Romanos para mostrar aos irmãos lá, que a maioria era judeu,
mostrar a eles que a justificação é pela fé em Jesus. Tanto que o texto áureo, vamos colocar assim, de Romanos é o verso 17, que diz que o justo viverá pela fé. Amém. Então, ele queria mostrar para a igreja, para os irmãos, para aqueles que estavam se convertendo e para aqueles que eram convertidos, que era viver pela fé em Jesus, que faria deles uma nova criatura, que faria deles cidadãos dos céus, que fariam eles ter comunhão uns com os outros. Amém. E a estrutura de Romanos, eu já falei várias vezes aqui, vou repetir, que ela tem uma divisão do capítulo 1 ao capítulo 11, que é doutrina, que Paulo vai estabelecer bem essa doutrina da justificação pela fé, utilizando o exemplo de Abraão, falando como se fosse ele mesmo, no capítulo 7 principalmente, a luta que há entre o homem que vive pelo Espírito e o homem que a natureza da carne, que há uma luta muito intensa dentro de nós. Então ele trata essa doutrina, esse ensino. E do capítulo 12 ao capítulo 16 ele vai sobre a prática da vida, o que esse ensino resulta em prática de vida cristã. Porque não adianta somente nós conhecermos de entendimento. Nós temos que conhecer por vivência, por prática. O Evangelho ele nos leva a praticar. Tanto que Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém. Então ele fala, no capítulo 12 principalmente, são inúmeros conselhos práticos. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, se possível for, ter paz com todos, se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação. Enfim, ele vai dando vários conselhos para a igreja do proceder da vida cristã. E agora, nesse capítulo, capítulo 8, ele é como se fosse o ápice da carta. Todo mundo aqui já assistiu algum filme, já viu alguma série. Tem um momento que chama o clímax, que é um momento forte, é um momento que o filme está lá em cima, que você fica naquela expectativa. Então, o capítulo 8 é aquele momento que você vê a expectativa. Por quê? Porque ele vem de uma pergunta ou de uma afirmação: miserável homem que sou, como é que eu vou escapar do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com entendimento eu vivo para Deus, mas o meu corpo ainda vive na carne. Então ele fica nesse conflito. Mas o capítulo 8, ele já inicia dizendo: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Aqueles que vivem segundo o Espírito e que não vivem segundo a carne. Então ele fala: olha, irmãos, apesar dessas lutas nossas internas, da carne contra o Espírito, não há condenação, porque nós estamos em Jesus Cristo. Se nós estamos em Jesus, nós estamos vivendo pelo Espírito e não pela carne. E ele termina esse capítulo 8 falando: olha, nem a morte, nem a vida, nem tal, nada nos separará do amor de Cristo. Amém. Então, irmão, saiba de uma coisa: nada pode nos condenar e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a mensagem. E esse verso 28, ele é como o clímax do clímax. Ele é a essência. O capítulo 8, ele, como vou usar o termo, converge, que é leva a esse versículo, leva ao centro desse versículo, que é: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto, está aqui na minha Bíblia, a gente leu aqui, segundo o seu propósito. E eu vou trabalhar com um tema aqui. E o tema vai ser esse versículo, mas vai ser como uma pergunta, não como uma afirmação. Por que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque é legal você chegar para a pessoa: irmão, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bonito isso. É lindo você ouvir. Mas
Como é que nós temos essa certeza? Porque Paulo está fazendo uma afirmativa. E como nós podemos ter essa certeza no nosso coração que todas as coisas cooperam? Então eu vou tratar aqui 5 motivos ou 5 razões de por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, por que todas as coisas cooperam? Primeiro, porque Deus está no controle de todas as coisas. Por que nós sabemos que todas as coisas cooperam? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Gênesis 50:12 é uma afirmação que tem no Antigo Testamento, que é parecida com esse texto. Muito parecida à mensagem que é tratada. Mas eu vou puxar um pouco antes do capítulo 37, porque é a história de José. José era o filho amado de Jacó. Gênesis 37:2 diz que Jacó amava José mais do que seus irmãos. E por isso deu a ele uma túnica. Aí você imagina, assim, os irmãos saíram para trabalhar, vão estar tudo suado, cansado, aí chega e olha e vê o José com uma jaqueta da Oakley, da Nike. Aí fala, eles olham, quem foi que te deu? Isso foi o papai que me deu. Quando que ele te deu? Quando você estava lá trabalhando, morrendo, eu estava aqui em casa. Ele falou, eu vou te dar um presente. Porque ele era filho. Quem recebe presente é filho. Nós não recebemos as coisas porque nós merecemos. Nós somos filhos de Deus. Amém. Deus nos dá, porque não é porque a gente faz, a gente se esforça. É bom se esforçar, é bíblico se esforçar, é. Mas não é por isso que Ele nos dá. É porque Ele nos ama, é porque Ele é o nosso Pai, porque Ele cuida de nós. Analogia. E tem momento que José ele é mandado para ir ver os irmãos. Jacó fala, vai lá ver os seus irmãos, como é que eles estão. E José vai lá ver os irmãos. No serviço, não era para levar fofoca para o pai. Ele estava indo lá onde os irmãos estavam pastoreando, era perto de uma cidade que antes eles tinham atacado e destruído. Então ele estava em volta de muitos inimigos. Qual que é o raciocínio? Eu vou mandar lá para ver se eles estão bem, porque eles também são filhos. José vai lá, não encontra os irmãos, aparece aquele homem misterioso que, como o Kleber disse há algum tempo atrás, é o agente de milagre de Deus. É pessoa que a gente não conhece, não sabe, mas é pessoa que Deus coloca na nossa vida para ser um instrumento de bênção para nós, para nos levar ao propósito de Deus. E falou, seus irmãos estão em tal lugar, aí ele foi lá, ver os irmãos viram ele vindo. Aí olharam e falaram, o que nós vamos fazer? Vamos matar ele. Aí um dos irmãos fala, não, vamos matar não, vamos só jogar no poço. Aí José chega lá, eles pegam e jogam José no poço. E aí José está lá embaixo ouvindo eles. Mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. Aí ele lá, morri. Ficou naquela indecisão. E os irmãos, eles veem uma caravana e falam, não vamos matar não, vamos vender. Não dá para saber o que é pior, ser morto ou ser vendido. Preço barato, preço de escravo. Ele foi vendido, foi levado para o Egito. Lá no Egito, ele é comprado por um homem que era um nobre, por assim dizer. Era um eunuco de Faraó, no sentido ali de príncipe, de soldado, homem de confiança de Faraó. E lá naquele local ele fez o melhor. Porque não é porque nós estamos num lugar que nós gostamos muito, que nós não gostamos, que nós vamos deixar de fazer o melhor. Porque Colossenses diz, capítulo 3, que nós devemos fazer o melhor, porque nós estamos fazendo para Cristo, nós estamos servindo a Cristo. Amém. Amém. E José fez o melhor serviço e a casa começou a prosperar. E aí Potifar viu que ele era um bom funcionário, por assim dizer, e falou, ó, tô aqui, ó, cartão de crédito, débito, Pix está com você, pode fazer as movimentações bancárias, controla tudo, aí tá tudo na sua mão, eu vou tomar água de coco, vou ficar de olho. Só, mas você está sob o controle de todas as coisas. Ele falou, pode deixar. Deus abençoando, só que veio a mulher de Potifar que ficou de olho nele. E ele, fugindo daquilo, chegou uma hora que ele fugiu, mas mulher, na hora que ele fugiu, ela falou, olha, um moço aí tentou abusar de mim, tal. E ele foi preso.
Ele foi para a cadeia sem ter feito nada, na falsa acusação. Foi recente. Lá na cadeia, ele foi fazer o melhor lá. Ele fez o melhor. E a cadeia começou a prosperar. Esse é um texto que deixa a minha cabeça virada, porque eu não sei como é que uma cadeia prospera. Seria bom ele dar um curso assim para o pessoal que comanda, falando assim, ó, como prosperar uma prisão. Eu falo brincando que eu não sei, mas a palavra diz, é porque Deus estava com ele. A palavra diz lá, José entrou na cadeia e Deus era com José naquele lugar. Amém. Porque não é o lugar para onde Deus nos leva vai definir se é bom, o lugar. Nossa, não é o lugar dos meus sonhos. Ali não era o local do sonho de um jovem. Mas era onde Deus colocou ali. Deus estava com ele naquele lugar. Ele fez o melhor. Um dia o faraó mandou 2 funcionários lá presos, que fizeram alguma coisa lá para o faraó. Tiveram um sonho. José interpretou o sonho. E falou, o senhor quer dizer isso, vai acontecer assim, e assim aconteceu. Falou para o moço, lembra de mim, quando você voltar. Aí ele foi restabelecido e não lembrou, esqueceu. O moço foi vendido pelos irmãos, foi comprado como escravo, foi preso injustamente, foi esquecido. Só que Deus está no controle de todas as coisas. Um momento, Deus visitou o faraó, deu um sonho que perturbou o faraó, não conseguia dormir. Falou, tive um sonho, não consigo, chamou os magos, adivinha e tudo, e eles não conseguiam adivinhar, porque quando Deus tem propósito, não adianta a pessoa tentar chegar na frente, tentar fazer, porque Deus é que faz as situações, Deus é que move as circunstâncias. E aí falaram, o copeiro lembrei, conheci um jovem, já não é mais tão jovem, por assim dizer, mas ele está preso. E ele fala na agulha, ele é certeiro, é sniper de Jeová. Acertou a interpretação, vamos trazer. Levaram ele, e aí José apareceu diante de Faraó, se arrumou todo, chegou lá, Faraó falou o sonho, aconteceu isso. Você consegue interpretar? Ele falou, o Deus que eu sirvo, ele interpreta sonhos. Amém. E ele deu a interpretação dos sonhos, quer dizer isso, vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, a fome vai ser tão terrível que vai ser maior do que a fartura e ninguém vai se lembrar disso. Então você escolhe um homem que ele vai fazer isso, tal. Porque se Deus ele dá uma revelação, ele dá os meios. Ele dá o entendimento do que fazer. Não, eu vou me guiar por um sonho que eu tive, mas Deus mostrou como chegar a isso. Não, então fique com o pé atrás. Espere Deus dar. Porque o Deus que chama é o Deus que dá condições. Deus que chama é o Deus que dá o direcionamento. Deus que chama é o Deus que vai mostrar como as coisas vão acontecer. E ele deu, e aí Faraó falou, então é você, esse cara é você. Parafraseando o cantor aí, esse cara é você. E ele começou a governar, fez tudo aquilo, instituiu o imposto da fome, lá, 1/5 lá, recolheu tudo e guardou. Chegou nos anos de seca, todo mundo estava sem, não tinha guardado nada, tinha consumido tudo. E lá no Egito tinha fartura. E todos os povos começaram a entrar lá, chegou os irmãos dele lá, não reconheceram ele. Ele falou, vou dar para vocês foram, voltaram, se revela para os irmãos, fala, eu sou José e tal, traz o meu pai de volta, trouxe o pai, teve um encontro, o pai viveu mais 20 anos, um ânimo renovado por ver o filho e tal, morre. E aí chega o capítulo 50 de Gênesis, em que os irmãos de José ficam preocupados. Por quê? Porque o pai deles morreu. E o que deixava eles vivos, na visão deles, era que o pai deles estava lá. Então, por isso, José não tinha matado eles, ou feito eles de servos, escravos. E aí, eles começaram a conversar e pensar, vamos falar para ele que o nosso pai disse, antes de morrer, que é para ele nos perdoar.
Porque para eles o problema não estava resolvido. Para José já estava tudo resolvido. O problema já tinha perdoado. Mas os irmãos achavam que não estava resolvido. Chegaram lá e falaram para José: ó, José, seu pai falou isso, para perdoar os irmãos. Ele chora. Aí os irmãos chegam diante de José, se dobram e falam: olha, nós vamos ser os seus servos. Aí ele fala: não, porque vocês tentaram, que é o verso 20, 50-20, vocês tentaram fazer o mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bênção. E Deus me enviou adiante de vocês para cuidar de vocês nesse momento. Qual era a visão de José? Não foram vocês que fizeram todas essas coisas, foi Deus. Amém. Ah, mas me veio muitos males. Era Deus fazendo aquilo, porque Deus tinha um propósito, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Então a visão dele era Deus que me enviou. Vocês podem ficar em paz. Uma outra história é a de Jó. Jó era um homem rico, era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, capítulo 1. Era o mais rico do Oriente, tinha vários animais, não vou lembrar os números, e tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Era um homem que sacrificava a Deus, um homem que conhecia a Deus, de ouvir falar. E chegou um dado momento em que no céu, na eternidade, o diabo se apresentou diante de Deus, Satanás, o adversário, e Deus falou para o diabo: olha, você viu o meu servo Jó? Ele é temente a mim. Ele é o meu servo, ele é sincero, ele é reto. Irmãos, nós temos que sempre aprender que não importa muito o que as pessoas pensam de nós, diante do que Deus sabe sobre nós. Porque Deus não pensa, Deus não imagina sobre nós, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. A nossa família pode não saber direito, nossos amigos, nossos esposo, filhos, irmãos, tias, mas Deus nos conhece. Ele nos conhece no limite. Então Deus falou: eu conheço ele é sincero. Já também é fácil, até eu servir o Senhor assim, ele tem tudo, ele é rico, tem uma família próspera, tem assim. Aí Deus fala: então faz o seguinte, tira tudo isso dele, só não toca nele, porque os limites que estabelece é Deus. Amém. Ninguém te toca se Deus não permitir. Ninguém mexe com você se Deus não permitir. Nada acontece na sua vida se Deus não permitir. Amém. E aí o diabo fez aquela algazarra, ele perdeu tudo da noite para o dia. Não dava nem tempo de chorar por uma perda que já vinha outra. Tudo. E ele firme. Apesar de todas as coisas, ele não blasfemou e ele não praguejou contra Deus. E passado um tempo, diz lá na Bíblia, que o diabo se apresentou de novo diante de Deus. Deus falou: olha, tá vendo Jó? Sincero, reto, temente, não se desvia. Você ainda tirou tudo e ele permanece fiel. Porque Deus, a vida de Jó não mudou por causa daquilo. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus não mudou em nada. Porque não é aquilo que nós perdemos que vai fazer nosso relacionamento com Deus mudar. É aquilo que nós somos. Amém. Jó era um adorador por excelência. E aí o diabo fala também. Ele tem uma saúde. Se tirar a saúde dele, aí ele não vai aguentar, ele vai blasfemar. Então Deus falou: pode tirar a saúde, só não vai tirar a vida dele. E ele perde a saúde toda. E ele fica naquela situação por um período, alguns dizem 18 meses, alguns dizem 3, 6, mais uma semana naquela situação já seria terrível. Os amigos dele vão lá para consolar, acabam que acham que a culpa é dele, começam a acusar ele.
E ele naquela situação ele não entendia, porque muitas vezes nós não entendemos porque as coisas acontecem, mas nós temos que ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Ah, por que isso está acontecendo no meu lado? Eu tenho orado, tenho buscado, tenho vindo, tenho clamado. Por que isso está acontecendo? Eu não sei por quê, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem algum propósito, Ele tem algum objetivo com isso. E Deus se revela a Jó e mostra a sua grandeza e fala, e começa a fazer um monte de pergunta para Jó, e Jó não consegue responder nenhuma. E aí no capítulo 42 ele vem a consciência. E aí ele fala no verso 2, eu bem sei, tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou dos seus propósitos pode ser impedido ou frustrado. Ele entende o que é que tudo aquilo que ele passou, Deus estava no controle. Tudo aquilo que nós passamos, Deus está no controle. E como Deus está no controle? Deus está no controle das causas e dos efeitos. Marcos 4, do 35 ao 41, é o texto que Jesus está no barco, tem a tempestade. E os discípulos começam a temer e acordam Jesus, mestre, não se te dá que pereçamos. Você não está preocupado que a gente vai morrer? Aí Jesus ele se levanta e diz para o vento: calma, te aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E depois ele vira para os discípulos e diz: por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Jesus ele controlou a causa, que era a tempestade, e a consequência, que era o medo. É a causa e o efeito. Deus controla todas estas coisas. Você fala: não, mas Deus, eu só quero que o Senhor resolva a minha luta. Mas a sua luta está trazendo temor, a sua luta está trazendo receio, está trazendo dúvidas. Deus pode controlar tanto a causa, que é a luta, e o efeito na sua vida, que é a dúvida, que é o medo, e Ele tira todas essas coisas e dá fé, te fortalece na fé, dando certeza que há um bom futuro, que há um propósito, que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus direciona todas as coisas segundo o seu querer. Salmo 115, 3 diz que o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz, ou o que ele desejava. Deus está nos céus e Ele faz tudo o que Ele deseja. Amém. Então, irmão, saiba, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam, porque Deus está no controle de todas as coisas. Vira aí para a pessoa do seu lado e diga: irmão, irmã, Deus está no controle de todas as coisas. E por isso, todas as coisas cooperam. Amém. Glória a Deus. Amém. Segundo, por que todas as coisas cooperam? Porque em tudo há proveito. Em tudo há proveito. Romanos 8,18, Paulo ele diz: porque as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, isso que eu estou passando no presente não pode ser comparado com aquilo que está por vir no futuro. Há proveito nisso. Essas aflições que eu estou passando vai ter um proveito. A glória vai ser revelada em nós. E aí em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, ele diz: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se corromper não é pecado. Ele está falando de se corromper, de ser machucado, ser apanhado, no caso que ele está falando assim. É sofrimento físico. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior, o homem interior dentro de nós, ele se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente,
Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, aquilo que eu estou passando não é por causa do presente. Eu não estou de olho no presente, eu estou de olho naquilo que está por vir. Por isso que há proveito do sofrimento. E como aproveito? Aproveito seja para consolar. Aquilo que acontece na nossa vida tem proveito para nos consolar muitas vezes. 2 Coríntios 7, 5 e 6, Paulo diz: quando eu cheguei na Macedônia, eu não tive descanso algum, mas eu tive muitos combates por fora. E por dentro eu estava com muitos temores. O apóstolo Paulo estava com temor. Temor, na tradução assim, equivalente no português, é medo. Vamos colocar, não medo, receio. Estava com receio. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então aproveite por quê? Porque há consolação. A consolação em qualquer situação. Você fala, eu estou passando um sofrimento, eu estou passando lutas, dificuldades, meu irmão. É o momento que você recebe a consolação de Deus. Amém. É nesse momento, como é que Deus vai consolar alguém que está tranquilo? Está bem, não tem como. Deus vai e consola quando a gente começa a estar em aflição, estar em angústia, estar em preocupação, estar passando dificuldades. Deus fala, agora eu venho com o meu consolo, eu venho com aquilo que eu faço. Paulo diz em 2 Coríntios 1, 3 e 4, se não me falha a memória: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar alguém que esteja passando alguma tribulação com a mesma consolação que de Deus mesmo fomos consolados. Ou seja, Deus, Ele me consola para que eu possa consolar você. Amém, Pai. Por que Deus está me consolando nesse momento? Porque um dia você vai consolar alguém. Ah, mas eu estou passando um momento tão difícil na minha família, com meus filhos. Então, quando você vê um milagre, você vai chegar um dia com um irmão que estiver passando com essa situação e falar: irmão, eu vivi uma situação parecida, mas o Deus da consolação, o Deus das misericórdias, Ele agiu, Ele interveio, Ele mudou a situação. Então, irmão, fica firme, não perca a esperança, porque o Deus que fez na minha vida, Ele faz na sua. O mesmo Deus que eu sirvo, você serve. A mesma esperança que eu tenho, você tem. Então, se firme, irmão, fique firme, porque você vai ver a consolação de Deus. Glória a Jesus. Seja para quê? Para edificar. Atos 9, 21 diz que as igrejas, elas eram edificadas. Elas estavam passando por perseguição, mas elas eram edificadas. Porque não é porque nós estamos passando por situações de lutas ou dificuldades que nós não precisamos ser edificados. Mas Deus, Ele vai edificando. Amém. Apesar das nossas dificuldades. Amém. Terceiro, seja para corrigir. Apocalipse 3,19, Jesus ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja zeloso e se arrepende. Então, irmão, tem hora que Deus ele traz um proveito numa situação para corrigir as nossas atitudes, para corrigir o nosso modo de pensar, para corrigir os nossos relacionamentos, para corrigir a nossa comunhão. Muitos problemas que surgem no lar não dividem o lar, de situações assim, de adversidades mesmo, um exemplo, doenças, mas ela une mais o lar. Então é Deus falando assim: ó, eu estou usando essa situação para juntar mais a família, para que a família esteja mais próxima. Eu estou usando essa situação para que você possa mudar o seu relacionamento com Deus. Você está muito distante, Ele faz isso para que Ele possa trazer mais para perto. Então, para tudo há um proveito, por quê? Porque Deus usa também para nos corrigir. Vira aí para a pessoa do seu lado e diga: porque, irmão, para tudo há um proveito.
Por isso todas as coisas cooperam. Amém. Terceiro, por que todas as coisas cooperam? Porque nós temos uma viva esperança. Colossenses 1:27, verso B, diz: Cristo em vós, esperança da glória. Por que todas as coisas cooperam? Porque nós temos uma viva esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Amém, Pai. Em Cristo. A esperança que um dia será cumprida. Apocalipse 22:20, ele diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então essa esperança está cumprida porque Jesus disse: eu certamente cedo venho. Nós temos uma viva esperança que ela está para se cumprir. Amém. Segundo, uma esperança que não falha. Provérbios 23, verso 17 e 18, diz assim: não tenha inveja dos ímpios ou dos pecadores, depende da versão. Antes, seja no temor do Senhor todo dia, porque deveras é com certeza, há um bom futuro para você, e a sua esperança não vai falhar. Irmão, nós não precisamos ter inveja dos ímpios, nós não precisamos ter inveja, nós sejamos no temor do Senhor, porque a nossa esperança não vai falhar. A esperança é o que move a nossa vida, é o que faz termos certeza, mas eu estou perdendo a esperança. Não perca a esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não perca a esperança daquilo que você almeja, daquilo que você deseja, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O texto diz: a sua esperança não vai falhar. Tenha a esperança de algo novo, tenha a esperança de algo bom, tenha a esperança de um bom futuro, porque o Senhor é poderoso para fazer. Amém, Pai. A nossa esperança ela não vai falhar. Apesar de muitas vezes a Bíblia diz que a esperança tardia enfraquece os ossos. Apesar de parecer muito tardio, mas é porque Deus tem o tempo perfeito. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Quando Ele mandou o Filho dele, diz Gálatas, capítulo 3 ou 4, que diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Sobre a lei, debaixo da lei. Então, na plenitude dos tempos quer dizer no momento exato, na hora exata. Por que isso não aconteceu na minha vida? Por que eu ainda não estou vendo isso? Porque ainda não é o tempo. Espera, calma, aquieta o seu coração, porque há um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus é o melhor tempo. É o tempo que você desfruta com prazer a promessa de Deus. É um tempo que você se alegra na esperança. É um tempo que você vê aquilo que você tanto almejou nas suas mãos e você está pronto para receber. Tem gente aqui que ainda tem que esperar um pouco mais de tempo, porque Deus está trabalhando, Deus está construindo as coisas, mas tem gente que já está no tempo, já está chegando o tempo, já está muito próximo o tempo de você ver a sua esperança se realizar, de você ver o milagre acontecer, mas continue firme na posição em que você está, no propósito que Deus te colocou, porque a sua esperança não vai falhar. Vira aí para a pessoa do seu lado e diga: irmão, nós temos uma viva esperança. Quarto, Glória a Deus. por que todas as coisas cooperam? Porque nós somos morada de Deus.
Diz, 1 Coríntios 6,19, que nós somos morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus Amém. habita em nós. É Deus habitando em nós. Deus nos selou com o seu Espírito. Diz Efésios 1, verso 13, parte B, que Ele nos selou com o seu Espírito. Como assim? Por que todas as coisas cooperam? Porque Deus habita aqui dentro de nós. Deus habita dentro de mim, dentro de você. Deus habita na igreja, na comunhão dos irmãos. Por que todas as coisas vão cooperar? Porque Deus está habitando dentro de você, meu irmão. Porque Deus está habitando dentro de você, minha irmã. Porque Ele habita dentro do coração. No Antigo Testamento, trabalhar mais a ideia, a presença de Deus, ela se manifestava e eram manifestações visíveis de poder, como no monte, que o monte fumegava e as nuvens. Quando foi feito o templo, que desceu a nuvem da glória, ou da presença, desculpa, da presença de Deus, envolveu aquele lugar. Mas um dos erros que o povo de Deus acabou cometendo é entender que Deus estava naquilo. Ou seja, Deus estava naqueles itens, Deus estava posicionado em algum objeto. E por conta disso, Deus falou pelo profeta: eu vou tirar tudo isso aí. Porque eles não estão entendendo, eles estão vivendo como se um objeto trouxesse a bênção, trouxesse a minha presença estivesse contida no objeto, e não está. E aí Deus fala: então eu vou tirar. E Deus tira tudo aquilo. Mas Deus, Ele não nos deixa desamparados, Deus não nos deixa só. Ele fala: agora eu vou habitar dentro do meu povo. Amém. Eu vou habitar dentro de vocês. Tanto que Jesus disse: o reino de Deus, ele não vai aparecer de forma visível, como o povo esperava, dizendo: ele está ali, ele está ali. Não, o reino de Deus está entre vós. Essa parte entre, pode ser entre ou em. Faz uma certa diferença, faz muita diferença. O autor, talvez ele colocou, o autor que escreveu, para trazer esse duplo sentido. Como assim? A presença de Deus está entre nós, no meio da igreja, mas a presença também está em nós, dentro de cada um de nós. Amém. Por que todas as coisas vão cooperar? Porque a presença de Deus está dentro de você. Amém. Você fala: não, mas eu preciso sentir, viajar. A presença de Deus está dentro de você. Desde o momento que você dorme, acorda, caminha, faz as suas atividades, a presença de Deus está dentro de você. Ele disse: não deixarei vocês, nem abandonarei vocês. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, não nos desampara. Ele está conosco e, melhor ainda, Ele está dentro de nós. Nós somos morada do Espírito de Deus. Quantos aqui são morada do Espírito Santo de Deus? Quantos aqui podem falar: o Espírito de Deus habita dentro de mim? O Espírito Santo de Deus se move em mim. Ele habita, Ele trabalha em mim. Ó Espírito de Deus que habita no nosso meio, enche cada vez a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Enche mais o nosso ser, e que cada vez mais nós tenhamos consciência que nós somos morada tua, que não há mais divisão, que não há mais véu, mas que nós temos um relacionamento contigo íntimo, que o Senhor escolheu habitar dentro de nós. Apesar das nossas fraquezas e limitações, o Senhor está conosco. Aleluia! Vira para a pessoa do seu lado e diga: irmão, você é morada de Deus. É por isso que todas as coisas cooperam. Você é morada do Deus vivo. Amém, cara. Quinto e último. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque nós somos levados até Jesus, até Cristo. Porque todas as coisas que nos acontecem nos levam até Jesus.
Atos 9 fala a história de um homem, mas ele é citado a primeira vez em Atos 7. É Saulo de Tarsis. Ele recebe as túnicas ou as vestes das pessoas sobre os seus pés, na hora que Estevão estava sendo morto. E ele consentia. Atos 8 diz que ele começou a perseguir a igreja. Ele aspirava a ameaças. Ele perseguia com brutalidade os irmãos. E apesar dele perseguir com brutalidade, diz Atos 8:4 que a igreja se dispersava, se espalhava, mas eles iam e anunciavam a palavra de Deus. Porque a igreja não diminui com perseguição, ela cresce. Ela não diminui, ela cresce. E Atos 9 é um texto extraordinário, é um texto de uma conversão. Diz o texto que Paulo, ele ainda aspirando essas ameaças, ele pede cartas para ir nas outras cidades e pegar os irmãos que tinham fugido, ido para essas cidades e levá-los presos a Jerusalém para serem julgados. E ele se reúne e vai para essa cidade, vai para Damasco. E diz o texto que ele estava no caminho, ele estava indo em direção a isso, quando de repente o céu se abriu, por assim dizer. E ele viu uma luz, e ele caiu por terra. E essa luz não era a luz do sol, não era a luz de um farol, a luz de um poste. Era o próprio Cristo, que veio atrás de uma ovelha que estava perdida. Amém. E aí Paulo caído, aí a voz fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque na cabeça de Saulo, estou usando Paulo, mas Saulo, são equivalentes o nome, ele tinha na sua mente que ele estava fazendo o que era certo. Ele fala isso nas cartas. Eu fazia por zelo daquilo que eu entendia como fé. E quando ele tem a visão, ele cai e fala: quem é Senhor? E a revelação que ele ouve o nome dizendo: eu sou Jesus. Amém. E nessa cena eu consigo me imaginar, porque um dia, cada um de nós, eu também, todos, estivemos na posição de Paulo, indo contra a vontade de Deus, perseguindo, mas teve um momento em que Jesus, como diz a Bíblia, a luz brilhou no nosso coração. A resplandecente estrela da manhã nasceu dentro de nós. Amém, Pai. Jesus apareceu e falou: eu sou Jesus. Glória a Deus. A quem você está perseguindo? E é duro você lutar contra o aguilhão. É duro você lutar contra quem é mais forte que você. Tem gente que tenta lutar com Jesus. Eu vou tentar fugir, eu vou tentar fazer isso, vou tentar viver no meio termo, como diz antigamente o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não dá certo, porque Jesus, ele nos amou. Diz Apocalipse 1 que ele nos amou. E aí ele fala para Paulo: você vai agora para a cidade que você estava indo, você vai lá esperar. E ele fica cego para o mundo, mas ele já conseguia enxergar a eternidade. Ele conseguia enxergar o Cristo vivo. Amém. Porque mais vale enxergar o Cristo vivo do que qualquer outra coisa. Muitas vezes nós não estamos precisando de visão física, nós estamos precisando de uma visão espiritual da glória de Jesus. Porque quando nós contemplarmos o rosto de Cristo, tudo muda. Tudo mudará no futuro, quando nós tivermos um encontro, mas presente, quando nós tivermos uma experiência. Quando nós temos, tudo muda. O coração muda, a mente muda. Muda todas as coisas. Porque você teve um encontro com a vida. João 1,11 diz que ele se manifestou, que nós vimos a glória dele, cheio de graça, de verdade. É o próprio Cristo, é você contemplar o Cristo.
E isso é o resultado final da vida de Paulo, por assim dizer. O verso 20 do capítulo 2 de Gálatas, quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo. E hoje vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Meu irmão, feche os olhos nesse momento. Nisso aqui já encerrou, porque todas as coisas cooperam, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque em tudo há um proveito, porque temos uma viva esperança, porque somos morada de Deus e porque em tudo somos levados a Cristo. Agora eu te convido a você pensar sobre como você era até o seu encontro com Cristo. Porque muitas vezes olhar o presente faz a gente sentir muita tristeza, perder a esperança. Mas lembra onde você estava, lembra como você era, seus problemas, suas dificuldades, seus temores, suas angústias, suas tribulações, como você agia, o que isso te levaria à sepultura, à destruição de uma família, à perca de sonhos, de projetos, à perca da paz. Você não tinha paz. Mas um dia Jesus, ele apareceu, se revelou a você, a mim, a nós. Amém. E que isso seja para você, meu irmão e minha irmã, um guia, no sentido de direção, para nós continuarmos em frente, para nós seguirmos rumo ao objetivo. Todas as coisas cooperam porque tudo nos levou até Jesus. Eu estou aqui, tenho muitas dificuldades, tenho, mas eu estou com Cristo. Amém. Mas Cristo, como Paulo diz, vive em mim. Vive em mim, eu posso sair, falar com certeza, Cristo vive em mim. Amém.